Ai, está gravando. Então hoje a gente vai fazer uma reunião. Pretendo deixar fixo como era antes, nas terças-feiras, os nossos treinamentos, para que vocês possam também se organizar para conseguir participar. Então, primeira coisa, colocando como a prioridade do nosso negócio Deus, família e trabalho, eu quero começar com uma oração. Então, eu vou pedir para vocês fecharem os olhos por um momento. Então, vamos pedir para Deus que possa abençoar a vida de cada uma de nós, possa abençoar a nossa família, possa abençoar o nosso negócio Mary Kay, que ele possa ser próspero, abundante, que a gente possa levar autoestima a outras mulheres, que ele possa edificar a nossa vida financeira, que a gente consiga atingir os nossos planos, os nossos sonhos, que a Mary Kay seja um canal, um caminho de bênçãos às nossas vidas, que a gente consiga ter discernimento de fazer o que realmente é importante para nós, que as distrações, a preguiça não faça parte da nossa vida, que a gente possa ter bom ânimo e sempre buscar o melhor para nós e para a nossa família. Que a gente tenha um entendimento todos os dias de agradecer a Deus pelo que já temos e também saber que Deus quer o melhor, todos os frutos de bons que tem nessa terra, que a gente possa desfrutá-los. Amém? Maravilha, maravilhosas. Deixa eu ver se tem alguém perdido aqui, se todos conseguirem entrar. Acredito que sim. Então vamos lá. Quero falar hoje sobre a gente fazer um resultado bem expressivo nesse mês. Então, o mês passado, né, como eu já comentei com vocês algumas vezes, eu fiz um resultado muito bom, uma venda de 15 mil reais, que não é algo comum que eu faço todos os meses. Isso me proporcionou ser top 5 ou top 6 da área nacional de vendas. Porém, isso é possível sim de ser feito e repetido todos os meses com constância, com visão de negócio, fazendo as coisas da forma correta. Mas o que eu pensei? Eu vender 15 mil é bom? Sim, é bom, é maravilhoso. Mas eu não quero que somente eu vivencie essa experiência de ter um faturamento bem acima da média. Eu quero proporcionar que você também consiga viver isso, ter esse faturamento e ter uma vida verdadeiramente abundante financeiramente. Não ficar pensando se, como que eu vou pagar aquela conta, como que eu vou realizar aquele sonho, como que eu vou atingir aquilo. Não, que você consiga realmente saber, eu consigo fazer dinheiro, dinheiro chega a mim com facilidade, dinheiro chega a mim todos os dias e isso vai dar certo para mim. Então, muitas vezes, algumas pessoas falam assim, mas a Mary Kay não é para mim. A pessoa às vezes começa e às vezes não se dedica tanto, se frustra porque gostaria de ter um resultado, porém não se dedicou. Então, o que acontece? Deixa eu só confirmar aqui se eu mandei um link para uma pessoa que eu tinha comentado que iria mandar. Então, a gente precisa pensar o seguinte, né? Que é necessário uma dedicação, é necessário uma visão de negócio e, principalmente, é necessário que a gente tenha um sentimento de prosperidade e não de desespero. Então, ontem mesmo eu estava falando com algumas amigas sobre isso, sobre a questão de muitas vezes a gente querer um resultado, porém ficar desesperado por não estar atingindo ele e não vibrar de uma forma positiva para que esse resultado venha até nós. Então, o que é isso, gente? O que é, às vezes, o desespero? Tem uma conta para pagar e ficar naquela ansiedade, meu Deus, como vou pagar essa conta, como vou pagar essa conta? Quando você entrega os seus problemas para Deus e tem a certeza de que você está fazendo a sua parte, pode ficar tranquilo, que vai dar tudo certo. O que não dá para acontecer é você não fazer nada e querer que Deus resolva tudo, porque a sua parte ficou sem ser feita. Então, mês passado, eu fiquei pensando assim, primeira coisa que eu gostaria de compartilhar com vocês e alinhar. A primeira coisa é a nossa mente. É a gente blindar a nossa mente de coisas negativas. E como que a gente faz isso? Abastecendo de coisas positivas logo pela manhã. Então, aquelas músicas que eu já cansei de mandar os links no grupo, você provavelmente, se você é uma pessoa organizada, já separou um grupo só para você.
da Mary Kay. E tudo que é importante, você vai, se você não fez isso, comece agora. Você vai pegar o que você acha que é importante no grupo e manda para esse grupo só seu, para que você tenha as informações rapidamente, sempre que você precisar. Então, aquelas músicas de prosperidade, de abundância, já faz com que a gente comece o dia de uma forma muito positiva. Porque a nossa mente, ela tem uma tendência absurda de levar a gente para a parte negativa. Então, a gente já ouve uma música de prosperidade que fala lá: eu posso, eu consigo, o dinheiro vem a mim com facilidade, minhas contas estão todas pagas, eu sou uma pessoa vencedora. Aquilo vai entrando na nossa mente e vai fazendo com que aquilo se torne verdade. Então, por isso que a gente ouvir aquelas músicas, tem 5 músicas, acho que são uns 15 minutinhos. Experimente talvez amanhã, quando o despertador tocar, você não olhar o WhatsApp, você não olhar o celular, Instagram, etc. E coloque aquelas músicas e comece a ouvir pela manhã. Seus 15 minutos da manhã vai ser de energia e de reprogramação da sua mente. Porque os principais momentos que a gente consegue reprogramar a nossa mente é o ao acordar e ao dormir, que a nossa mente está mais em tranquilidade, que é onde a gente vai conseguir colocar informações positivas. E aí eu quero trazer mais uma estratégia sobre declarações. Talvez você não esteja aí com papel e caneta na mão, mas se você estiver, pegue papel e caneta. E eu quero declarar sobre a sua vida abundância, eu quero declarar que você paga todas as suas contas com tranquilidade. E aí você fala em voz alta o que você quer para sua vida. Eu declaro que eu estou tranquila financeiramente, eu declaro que o dinheiro vem a mim com facilidade, eu declaro que eu vou vender tantos mil esse mês, eu declaro. Por quê? O ouvido que está mais perto da sua boca é o seu. Tudo que sair da sua boca, Deus vai falar o quê? Amém. Se você falar, tá difícil, ninguém compra, já ofereci para um monte de gente, não deu certo, isso vai ser verdade, porque o ouvido que está mais perto da sua boca é o seu. Se você falar, se você declara, eu declaro sobre a sua vida que você terá um carro rosa, eu declaro sobre a sua vida que você vai ser uma diretora de muito sucesso, eu declaro sobre a sua vida que você vai ter pelo menos 3, 4 mil reais de venda todos os meses, eu declaro. O que a sua mente vai começar a fazer? Vai começar a entender que aquilo é real, que aquilo é possível. E quando a gente muda a vibração, quando a gente muda o que a gente enxerga, a gente começa a mudar e enxergar, em vez de problemas, oportunidades. E aí eu quero falar com vocês, né? Depende o óculos que você coloca. Se você colocar um óculos de só problema, você vai enxergar só problema. Se você colocar um óculos de só oportunidade, você vai enxergar só oportunidade. Na igreja onde eu fui, no encontro de casais na sexta-feira, eles falaram o seguinte, né? Que tinha a possibilidade dos participantes do jantar dos casais dar brindes para sortear. E aí a gente sempre tem que pensar o seguinte, a gente precisa ser estratégico sobre quando alguém nos pede um brinde. Então, quando alguém fala de Jaque, você tem algum brinde para dar para sortear? Eu jamais vou mandar um produto assim, ó. Não vou mandar. Por quê, gente? Eu dar um brinde só para minha sacolinha aparecer lá, não vai me dar resultado. Então, eu dar um brinde por dar, muitas vezes não vai fazer sentido. Só vou dar um brinde por dar? Se for só para ajudar a igreja, ok. Mas se eu vou dar um brinde de uma forma estratégica e comercial, o que eu faço na maior parte das vezes? Eu dou uma sacola da Mary Kay, sim, com um voucher, uma folha escrito que vale uma base Mary Kay. Entre em contato e agende seu horário para escolher a base perfeita para a sua pele. E aí, gente, eu dei 3 bases Mary Kay no sorteio, dessa forma. Por quê? Eu vou ter a possibilidade de conhecer a pessoa, fazer uma demonstração com ela, e eu não vou só dar a base. E depois eu vou poder pegar a indicação de contatos dela, ou convidá-la para fazer parte do meu time, ou vender mais produtos. Então, a pessoa que veio até mim hoje, eu dei já uma xeretada no Instagram dela, porque lá no evento ela já começou a me seguir. Então, eu pensei, essa pessoa deve ser a pessoa que ganhou a base do sorteio. Então, eu já dei uma xeretada no Instagram dela, já vi que tem 2 filhos, uma pessoa que se conecta com a gente, porque hoje a maior parte das pessoas do meu time são pessoas jovens, que têm filhos pequenos,
então que querem mais uma fonte de renda, na maior parte das vezes é isso. E aí essa pessoa veio hoje de manhã, e aí eu fiz o teste da base com ela somente? Não, eu fiz a demonstração dos produtos de tratamento de pele e tive a oportunidade de ficar com ela por pelo menos meia hora para poder entender um pouco mais da vida dela. Falei da minha história com a Mary Kay e falei também da história das minhas consultoras com a Mary Kay. Porque quando eu convidei ela, ela veio, agendou para vir fazer o teste da base, eu já pensei de forma estratégica. Ela não vai vir aqui somente para fazer o teste da base, entregar a base para ela e vai embora. Ou ela vai comprar algum produto, ou ela vai se tornar consultora. Porque, gente, o nosso negócio é um negócio. Nós somos o quê? Empresárias da beleza. Então, a gente tem que pensar no negócio de uma forma, o que isso vai me trazer de resultado? Eu não vou fazer isso só por fazer. Eu vou fazer de uma forma estratégica. E aí, eu conversando com ela, falei várias informações e tal. E de tarde eu já mandei uma mensagem para ela. Falei, oi, fulano, você já pensou na ideia de ser uma consultora? Ela falou o seguinte para mim, Jaque, sabe depois que a gente conversou, eu até fiquei pensando mesmo, só que eu fiquei com vergonha de te perguntar como funcionava. E agora a gente vai marcar um outro horário para eu conversar com ela e explicar como que funciona. Porque, gente, é fato, eu fiz uma conta no sábado, a Elisa esteve comigo, e até ali, se você quiser compartilhar alguma coisa que você viu no sábado, que você achou interessante, pode compartilhar também. Quer compartilhar alguma coisa que chamou a atenção no sábado? Sim ou não? Não? Então, no sábado eu fiz uma demonstração com a Elis, que a Elis está num processo agora de a gente trabalhar pela carreira dela também. E aí eu fiz uma demonstração com ela convidou algumas pessoas. E aí eu falei muito da minha história, da história das consultoras, para que, de certa forma, a gente traga uma consciência para as nossas futuras consultoras. E isso a gente faz também com os nossos clientes. Então, deixa eu ver quem está com o áudio ligado aqui. Acho que é você, Elis. Ah, já desligou. Perfeito. Então, quando a gente traz uma consciência para nossa cliente ou para nossa consultora, primeiro, antes de falar de venda de produtos, antes de falar da oportunidade, é algo que a pessoa fica se sentindo diferente quando a gente oferece o produto. Então, por exemplo, né, eu coloquei ali no grupo para vocês, para quem hoje seria interessante se tivesse limpo na conta R$3.400. Quem que gostaria de ter na conta R$3.400 hoje, sobrando? Quem gostaria? Selma colocou que sim, Carla sim, maravilha. Acredito que a maior parte, a Elisa ergueu as duas mãos, a maior parte de vocês gostaria de ter esse valor. Então é sobre isso que a gente vai falar hoje, sobre como chegar nessa lucratividade de ter R$3.400 na mão. Pode ter certeza, meninas, nós estamos com uma promoção maravilhosa que é da base. Porém, vai ser muito difícil você chegar nessa lucratividade de R$3.400 vendendo uma base de R$ 64,90. R$ 65,90? Nem lembro o valor fixo da base. Tô confusa agora. Mas independente, R$1 a mais ou a menos não é o que vai fazer você chegar nesse valor mais rápido. Mas o que acontece? Não é vendendo só base que você vai chegar nesse valor. Eu quero trazer essa consciência porque no mês passado eu vendi um valor de R$15.000 e o meu ticket médio eu parei para somar quanto em média as minhas clientes compraram. E as minhas clientes, em média, compraram esse valor de quanto? De R$200 a R$300 por cliente, né? De 200 a 300 por cliente. E como que você vai chegar de uma forma bem simples, no valor de R$3.400? Com certeza, vendendo produtos de tratamento de pele. Agora, se eu falar para qualquer uma de vocês, só posta no seu WhatsApp, só posta no seu Instagram que você vai chegar nesse resultado. Eu vou estar fazendo o quê? Mentindo. Isso será uma mentira. Se eu falar para vocês que eu vendi R$15.000 para vocês, sentado dentro da minha casa, postando, falando com as pessoas pelo WhatsApp,
É uma mentira. O que é que mais funciona? Eu vendo pelo WhatsApp, vendo também. Mas o grosso da minha venda do mês passado veio da demonstração dos produtos. Deixar as pessoas experimentarem. É onde a gente vai vender muito mais. A base do nosso negócio é essa. É a demonstração. Toda consultora, toda diretora nacional, toda diretora de carro rosa bem-sucedida faz demonstração dos produtos. Vender produto picado, você vai ficar trabalhando bastante e ganhando pouco. O que é isso? Um gel de limpeza aqui, uma base lá, um batom lá. Claro que vai ter também esse tipo de venda. Mas aí, o que eu quero que você tome consciência? Depende do resultado que você quer ter. Se você quer ter um resultado pequeno, se dedique pouco. Se você quer ter um resultado super expressivo, se dedique mais. Então, primeira coisa, decida quanto você quer ter de resultado. E aí, deixa eu te falar agora. Se segunda-feira você decidisse de procurar um trabalho em algum lugar para trabalhar 8 horas por dia, você acha que você conseguiria um trabalho para alguém te pagar R$ 3.400 para trabalhar 8 horas por dia? Com a sua experiência profissional, com a sua disponibilidade de tempo? Avalie aí. Isso seria possível você ganhar R$ 3.400 por dia? Não precisa falar nada, só avalie. Se sim ou se não, é indiferente. Mas o que você precisa ter de dedicação dentro da Mary Kay para você vender, para você ter R$ 3.400 de lucro por dia? Você precisa vender um kit de gel de limpeza, gel de recuperação noturna, protetor solar e o hidratante. Ou aqui o protetor solar grande, mas é para representar o hidratante. Se você vender um kit desse de segunda a sábado, um apenas por dia, você vai ter R$ 3.400 na sua conta. Um kit desse por dia. Como você vai fazer essa venda? Com demonstração, com certeza vai ser a forma mais fácil. Porque se você for mandar mensagem para os clientes, talvez você vai ter que falar com 20 clientes para vender um. Se você fizer a demonstração com 3 pessoas, provavelmente uma vai comprar. Então, muitas vezes você faz com uma e uma só compra. Então, digamos, vamos colocar um número, digamos assim, se você se dedicar 2 horas por dia, de segunda a sábado, é claro que nem vai precisar disso. Vamos colocar 1 hora por dia. Se você fizer uma demonstração com 2 a 3 pessoas, de segunda a sábado, você tem R$ 3.400 na sua mão. Só que aí a questão é, o que te impede de fazer isso? Qual é o ponto que mais te impede? E aí muita gente esbarra onde? No agendamento. O que não é gostoso de fazer dentro da Mary Kay, obviamente, é o agendamento. Porque a gente leva não, fica no vácuo, a pessoa fala, vou ver e te aviso. Só que se você tiver com clareza para onde você está indo, você vai fazer o agendamento, isso vai ser algo normal para ti, porque você não vai estar com o foco no não, você vai estar com o foco no seu resultado final. Então eu lembro muito bem que logo que eu me tornei consultora, eu fazia muito agendamento e na época eu fazia ligação, não era WhatsApp, era ligação, eu ligava e conversava com a pessoa. E aí eu até sugiro que nada impede você fazer uma ligação também para a pessoa. Porque se ela às vezes não mandou mensagem, ficou lá no esquecimento, dá uma ligadinha. E aí a pessoa às vezes vai olhar, mas quem que esse número está me ligando? Eu vou atender então, vou responder. E é o agendamento que é o começo de tudo que vai te levar a ter um resultado expressivo. E aí é o que algumas pessoas confundem demais, gente, que parece óbvio, mas não é. Que para ter um bom resultado é necessário uma boa dedicação. O que a maior parte das pessoas querem? Não fazer quase nada e ganhar um monte de dinheiro. Isso não existe nem na Mary Kay, nem em lugar nenhum. Até o cara que dava dinheiro, que falava quem quer dinheiro, morreu, né? Que era o Silvio Santos. Então não dá. A gente precisa realmente fazer um trabalho de excelência, que é deixar as pessoas experimentarem o produto. E aí, às vezes, claro, vai ser um momento que a gente vai agendar, vai ir até a casa da cliente, ou a cliente veio até a nossa casa. E às vezes vai ser um momento que eu tô lá, almocei, as minhas amigas estão lá, os meus parentes, aquela reunião de família, digamos assim, as pessoas estão lá de bobeira e falam, meninas, mas vamos fazer uma demonstração dos produtos?
e você quer receber uma aplicação de peeling de cristal, e aí naquele momento você vai aproveitar aquela oportunidade, vai deixar todo mundo experimentar e você vai vender um monte. Às vezes você vai na casa de uma amiga com os produtos dentro da bolsa e vai falar assim, ó, vamos aqui no banheiro porque eu quero te mostrar uma coisa. E lá no banheiro dela mesmo, você vai deixá-las experimentar os produtos. E aí eu quero falar para vocês sobre isso aqui, gente. Isso aqui é o ouro do nosso negócio, que é o nosso kit peeling. Essa aplicação de kit peeling que nós fazemos na cliente, que na verdade a gente deixa a cliente fazer a aplicação, ela é equivalente ao resultado final a uma aplicação de peeling numa clínica de estética. Ela não deixa nada a desejar. A diferença é que uma aplicação de peeling numa clínica de estética vai custar em torno de R$200 e para a cliente cada aplicação vai custar em torno de R$250. R$2,50. Uma aplicação dessa. Então, por que muitas vezes é difícil uma pessoa começar a engrenar de fazer demonstração? Porque faz uma essa semana, daí fica 15 dias, 20 dias sem fazer, aí não faz de novo, aí faz uma, aí o negócio não engrena. O seu trabalho dentro da Mary Kay, para que você possa ter um bom resultado, ele precisa ser recorrente. Isso eu tô falando sobre você iniciar pessoas, você precisa pegar o hábito, se você quer crescer, de convidar pessoas para fazer parte do seu time todos os dias. Isso precisa ser algo recorrente, se você quer ser diretora, porque senão, infelizmente, isso não vai acontecer. E se você quer ter clientes, agendar demonstração, ter uma agenda cheia de demonstração de produtos, você precisa também tirar o hábito de fazer prospecção, de buscar novos contatos, de fazer novas abordagens, de pessoas para que possam conhecer o seu produto. Então, a Mary Kay, gente, se você quer ser uma consultora bem-sucedida, se você quer ser uma ganhadora de carro rosa, se você quer ser uma diretora que ganha 30, 40 mil, se você quer ser uma diretora nacional, a receita é a mesma. É o feijão com arroz. É demonstrar o produto e oferecer a oportunidade de a pessoa ser consultora. Demonstrar o produto e oferecer a oportunidade de a pessoa ser consultora. Fazer todos os dias a mesma coisa com pessoas diferentes. É simples assim o que é necessário ser feito. Fazer todos os dias a mesma coisa com pessoas diferentes. Não tem um plano mágico. Não tem uma aula mirabolante para falar assim, nossa, agora eu descobri o ouro, o plim-plim que vai fazer eu sair do A para o ponto B da noite para o dia. Não existe, gente. É disciplina. E eu digo para vocês, eu me tornei diretora, trabalhando 8 horas por dia. E qual que foi o grande diferencial para eu poder ter esse resultado? Foi a disciplina, principalmente dizer não. Por quê? Quando você está com uma agenda lotada de coisas que não te traz resultado, a tua agenda vira a agenda dos outros e aí você não tem tempo de focar no que é importante para você. Porque aí todo mundo te pede para resolver as coisas, para fazer as coisas, e aí você acaba deixando para depois. Então, a gente ter um posicionamento sobre o nosso negócio, ele é importante. Por exemplo, mais cedo, vou abrir uma questão pessoal com vocês. Eu tive um desentendimento com o meu esposo por conta que eu tinha o compromisso de fazer reunião com vocês. E ele também tinha um compromisso à noite. Porém, nas terças-feiras, né, eu deixei para eu fazer as reuniões, ou para eu poder trabalhar um pouquinho até mais tarde. E aí, a gente não tinha com quem deixar as crianças. Então, a primeira ideia foi o quê? Então desmarca a reunião para que você fique com as crianças. E eu tive que me posicionar. Não vou desmarcar, nós vamos ter que encontrar alguém para ficar com as crianças. E a Tata ficou com as crianças. Então, às vezes, quando a gente se posiciona, mesmo com as pessoas que nos entendem, que é a nossa família, vai gerar, às vezes, uma estranheza no primeiro momento. Mas depois as pessoas vão entender que é o nosso trabalho. Porque o que acontece? Por a gente não ter um horário fixo para trabalhar. Qual que é o meu horário de trabalho? A hora que eu quiser. Às vezes as pessoas confundem muito isso com qualquer hora você faz. Ou eu estou trabalhando, mas não, você não está trabalhando, você só está no celular. Então o nosso posicionamento é muito importante. De você tirar um horário e falar assim, esse aqui é o meu horário de trabalho. E aí eu digo, você com outras pessoas e você com você mesma. Porque às vezes a tua agenda está cheia de coisa para você fazer e você não está com coisas produtivas. Se realmente, por exemplo, igual eu coloquei para vocês, se realmente R$ 3.400 no mês
é algo que faz diferença para ti, você precisa priorizar o seu trabalho. Claro, dentro da ordem de Deus, família e trabalho. Se você priorizar o seu trabalho, isso vai acontecer. Priorizar coisas que te dão resultado efetivo. E aí vai ser um atendimento de cliente, um agendamento, uma parceria. Priorizar é meu horário de trabalho. Então, gente, quando eu coloco coisas no grupo, algumas novas consultoras me perguntaram, já que eu posso postar o que está no grupo? Tudo que eu colocar no grupo pode postar. O que não for para postar, eu falo assim, gente, isso aqui não é para postar. Por quê? A gente precisa ser visto. Eu vi que a Elis fez alguns vídeos agora bem legais, falando da oportunidade, falando dos produtos. Isso é muito interessante. A gente dá nosso rostinho lindo, nossa cara a bater. O que é isso? É deixar as pessoas verem a gente usando o produto, a gente falando do nosso negócio, as pessoas querem ver isso. E todos os dias, gente, todos os dias, de segunda a sábado, de segunda a domingo, de segunda a segunda, colocar informações nos nossos status, no nosso Instagram, no nosso Facebook, porque as pessoas estão o tempo inteiro com o celular na mão. E eu quero aproveitar também e dar os parabéns para vocês que estão aqui assistindo o treinamento ao vivo, algumas estão trabalhando, algumas vão assistir gravado, outras não irão assistir e tá tudo bem, cada um tem as suas escolhas. Porém, o que acontece? Muitas pessoas estão com a água que não bateu ainda no pescoço, tá lá na bunda, tá sem dinheiro, tá com o carro quebrado, tá com situação que não tá legal, a geladeira já não gela mais, as contas estão apertadas, não sai com as crianças de casa porque não tem dinheiro. Em N situações que as pessoas podem estar vivendo, porém, o que a pessoa prefere fazer? Senta no sofá, fica rodando Instagram e TikTok, cuidando da vida dos outros, aí larga lá o sofá que já está desenhado, a bundinha da benção, vai comer alguma coisa, deixa o celular de lado, depois volta pro sofá, olha mais um pouco Instagram e TikTok, e aí a vida dela vai continuar como? Exatamente igual. Então eu tenho certeza que vocês estão aqui, a vida de vocês, se vocês quiserem, se vocês desejarem, ela pode e vai ser diferente se vocês colocarem em prática o que é necessário ser colocado em prática, né? Então tudo que a gente faz com frequência vira hábito e a gente se torna melhor. E aí uma pergunta para você se responder: quantas demonstrações você já fez? O que te impede você realizar uma demonstração até esse domingo? Tem algo que te impede de você realizar uma demonstração de hoje até domingo? Provavelmente não, né? Então, se você vender 40 não, se você vender 2 bases por dia, todos os dias por 30 dias, você faz R$2.000. Se você não quiser trabalhar com tratamento de pele. Porém, se você vender os produtos de tratamento de pele, o seu resultado vai ser muito melhor. Então, vamos colocar ali, ó, gel de limpeza, hidratante, estou somando aqui, mais gel de recuperação noturna e protetor solar. R$400, vezes 40%. R$160, vezes 6. Vamos colocar vezes 5, vamos trabalhar de segunda a sexta. Vezes 4, R$3.200 se você vender R$400 de segunda a sexta-feira. Que pode ser um kit básico, um kit completo de tratamento de pele, ou se você quiser intercalar entre bases e um kit básico, por exemplo, gel de limpeza hidratante, 2 bases mais um gel de limpeza hidratante, também pode ser que você vai chegar no mesmo resultado. Então, o que é importante? A gente pensar em qual público que você está focando. Qual é o público que mais consome, o público que é mais preocupado com o envelhecimento? O público 40 a mais. Sim, gente. O público 40 a mais tem que ser o seu público-alvo. Se você ficar trabalhando com pessoas de 20, 25, no máximo 30 anos, sabe o que elas vão comprar? Base, batom, máscara de cílios. Elas muitas vezes não estão ainda preocupadas com a pele. Então, o teu foco tem que ser 40 mais, 35 mais, vamos colocar assim, que tem que ser o seu público-alvo. Porque vão ser pessoas que vão ter condição de comprar os seus produtos e já vão estar preocupadas com o envelhecimento da pele. Então, por exemplo, né, essa linha, que é a linha 3D, ela é fantástica.
Porém, se a gente mostra para cliente a linha Repair, que é a linha para quem tem sinais de idade avançado, gente, se a gente souber falar dos benefícios dela, a gente vai vender. Só que daí muita gente fica com uma choradeira e falando assim: eu não sei falar desse produto. Gente, coloca lá no chat GPT o produto que você quiser. Vai sair uma lista completa dos ingredientes, dos ativos, como que usa, como que não usa, para quem é indicado. Então, o que é importante? Que você seja uma consultora de excelência, que você estude sobre os seus produtos. Talvez aqui eu vou dar uma pincelada para vocês. Eu coloco algum vídeo lá no grupo. Eu coloquei lá vários vídeos com estratégia de venda, o que fazer, o que falar. Coloquei vários ondas. Eu falei assim, para quem já fez, é bom fazer uma reciclagem para quem está mais tempo. E para quem é nova, é obrigatório assistir. Obrigatório. Não tem como você fazer algo novo sem você saber como fazer. Então, é necessário assistir aos treinamentos. Então, por exemplo, gente, a linha Repair, ela é maravilhosa. Esse produto aqui, que é o Serum Lifting, eu já uso ele faz tempo. Ele faz o efeito de esticar a pele. Ele faz isso aqui. Agora a gente tá essa febre do Monjaro. Indiquem para as pessoas para firmar a pele, porque ele faz esse efeito de esticar. Então, quem tá emagrecendo aí, perdendo vários quilos, tá ficando com o quê? Flacidez, tá perdendo bochecha, o rosto tá ficando caidinho. Então, ele traz de volta esse contorno, esse volume. Aí a pergunta é, vai usar só ele? Obviamente que não, né? A pessoa pode usar os produtos da linha 3D e pode incluir ele como um acelerador de resultado. Porém, essa linha aqui, gente, eu sempre falo que é a linha premium da Mary Kay. Eu sempre falo o seguinte para as minhas clientes, falo assim, isso aqui é o que tem de melhor na Mary Kay. E aí, deixa eu te falar, ela tem um valor realmente diferenciado, porque a quantidade de ativos que tem nela é muito maior do que qualquer outro produto. Essa linha, ela nunca entrou na promoção e nem vai entrar. Por quê? A Mary Kay trabalha com ela no preço limite do Brasil. Esses produtos, os nossos produtos, todos são importados. Todos vêm diretamente dos Estados Unidos para o Brasil. A linha Time Wise vem a matéria-prima e é embalada somente no Brasil. Essa linha Repair, ela não é embalada no Brasil. Ela vem toda pronta diretamente dos Estados Unidos. E aí, ela tem embalagem diferenciada, olha, ela tem pump diferenciado. Ela é uma linha sofisticada com um alto padrão e uma alta entrega em resultados. Porque ela tem uma alta quantidade do ácido hialurônico, que é o mesmo ácido utilizado no Botox. Então, isso aqui é o Botox em creme. Ela vai agir nas camadas mais profundas da nossa pele, fazendo com que a nossa pele volte a produzir colágeno e elastina, trazendo de volta a firmeza. O Serum Lifting dá uma esticadinha na pele. Creme para a área dos olhos, trata bolsas, olheiras, tem a ponta de metal para fazer a aplicação. Então, para quem tem olheiras muito escurecidas, o creme para a área dos olhos dessa linha é fantástico. A gente tem um produto que preenche a ruga na hora, que é o preenchedor de rugas. Deixa eu ver, acho que eu até tenho ele ali. Deixa eu mostrar os dois para vocês. Então, assim, aplicador com a ponta de metal, que a pessoa nem coloca o produto no rosto, na mão, já passa diretamente com ele, dessa linha. Então, se você souber fazer uma boa explicação dessa linha, você vai vender ela. Qual é o valor do kit completo? Quase R$1.000, 989. Então, eu vendi 2 kits completos, porque o kit completo é esse aqui: espuma, Serum Lift, dia, noite, creme para a área dos olhos. Porém, além desses produtos, tem mais esses dois, que é o preenchedor de rugas e o peeling. Então, eu cheguei a vender 2 linhas completas de uma vez para uma cliente que mora fora do Brasil. E aí, por quê, gente? Pelo poder de convencimento, pelo poder de consciência. Ela falou, Jaque, minha pele tá muito flácida. E aí eu falei para ela, olha, a nossa pele, ela é como se fosse... As nossas fibras de colágeno e elastina, elas são assim, porque elas perdem a firmeza. Quando a gente coloca os produtos que ativam a produção de colágeno e elastina, eles ficam assim, firmes,
fecha. E aí é por isso que a pele fecha e diminui as linhas de expressão, porque ela vai fechando de fora para dentro, de dentro para fora. Ela vai fechando. Então, quanto mais a pessoa usar os produtos, melhor a pele vai ficar. E é um detalhe importante também para a gente falar para os nossos clientes. A beleza até os 35 anos, ela vem de graça. Depois dos 35, a gente compra. A pele que a gente tem hoje é resultado dos cuidados que a gente teve nos anos atrás. Porém, a partir dos 25, 30 anos no máximo, a gente vai diminuindo de uma forma muito intensa a produção de colágeno e elastina. Por isso que é necessário que a gente entre com os produtos de skincare para continuar ativando a produção de colágeno e elastina, para que a gente não chegue, por exemplo, nos 50 anos com linhas profundas. Porque quem não usa nada na pele, com certeza vai estar com a pele degradada com 50 anos de idade. E aí, quando a gente fala de cuidados com a pele, a gente sempre começa com o protetor solar, que inclusive esse mês está na promoção. Então, muita gente não usa protetor solar, isso eu falo nas demonstrações, tá? Vocês podem falar também. Por quê? Porque não sente a luz queimando a pele. Mas a luz está o tempo inteiro agredindo a nossa pele. E a gente está com a luz ligada durante o dia e durante a noite. Então, se a gente for lá se expor ao sol, tá 30 graus, vai lá ficar na rua por 15 minutos, 20 minutos, você vai falar, nossa, a pele tá começando a doer, vou ter que usar protetor solar. Porém, quando a gente tá na luz, a nossa pele tá queimando, tá sendo, pode acontecer de gerar cravinho, de gerar manchas, e tá gerando um envelhecimento acelerado e a gente não tá sentindo queimar. Então, por isso que é tão importante o uso do protetor solar diariamente. E aí eu sempre falo o seguinte, o que é o básico para cuidar da pele? Se você foi lá e entregou uma base para cliente, você vai perguntar para ela, com o que você limpa a base do seu rosto? E ela vai falar, eu uso sabonete do banho. E aí você vai trazer a consciência para ela. A nossa pele, ela é o órgão maior que a gente tem no nosso corpo. Que ela vai fazer o quê? E essa informação eu peguei com a Nara, que ela estava na última reunião. Quem já assistiu talvez está repetido, né? Ela vai proteger os outros órgãos. Quando a gente não lava o nosso rosto da forma correta, fica resto de hidratante, resto de protetor solar, inclusive de suor, que gera o quê? Gera uma inflamação na nossa pele. Isso vai gerar o quê? Linhas de expressão e manchas. Então é muito importante que a gente limpe a pele com produto específico para a pele do rosto. E esse produto aqui, ele tem 5 funções. Então você diminui 5 produtos e coloca só em um. Limpa, tonifica, esfolia, controla a oleosidade e retira a maquiagem. 5 funções que já elimina num só. E eu geralmente falo, esse produto aqui é de preguiçoso, que você passa um só e sua pele já está limpa. Segundo passo, hidratação. Não estou com hidratante aqui, mas considere que esse fosse hidratante. Hidratante antioxidante, redutor de linhas de expressão. O que ele vai fazer? Vai hidratar, vai devolver a umidade natural para a pele. A nossa pele, ela perde umidade. E aí, mesmo quem tem a pele oleosa, que muitas vezes fala assim, eu não uso hidratante porque minha pele é oleosa. Eu ouço muito isso das minhas clientes. Por quê? Quando a gente não coloca hidratação na pele, a pele tenta se auto-hidratar e aí produz ainda mais oleosidade. Então, para quem não usa hidratante e tem a pele oleosa, é importante que use o hidratante específico da Mary Kay, específico para o tipo de pele dela, que é a pele mista, oleosa, geralmente, para controlar, para equilibrar essa oleosidade. Se uma pessoa tem a pele oleosa e começa a utilizar o hidratante, com 15 dias de uso do gel de limpeza e do hidratante, a oleosidade dela, da pele dela, vai estar controlada, tranquilamente. Então, eu sempre mostro para as clientes, quando eu estou fazendo demonstração, que esse kit é o básico, é o mínimo que a pele do rosto de qualquer pessoa precisa. A limpeza e a hidratação. E aí eu reforço o seguinte, que os produtos, eles são de altíssima qualidade, porque todos os produtos são importados, vêm dos Estados Unidos. O critério de passar por uma regularização, de realmente ter um produto no mercado nos Estados Unidos, é muito diferente do que no Brasil. Então a Mary Kay realmente garante o resultado. Então hoje a Mary Kay está em mais de 40 países, tem 60 anos que está no mundo, e no Brasil há 26 anos. Então, uma empresa que é referência no mundo em tratamento de pele.
e hoje está como top 1 na América Latina em maquiagem, mas no mundo como um todo, de uma forma global, nós lideramos o mercado de venda de skincare, de produtos de tratamento de pele. Então, o que é importante? Que você, consultora, tenha conhecimento sobre os produtos que você está vendendo. E aí, o que eu te sugiro? A Mary Kay acabou de lançar uma universidade. Você entra lá no site da Mary Kay, você vai procurar lá, acho que, se não me engano, é Aprenda MK. Depois eu vou ver certinho o nome. Você procura por Universidade Mary Kay. Gente, ela vai ter tudo que você precisa. E eu garanto para ti, o que fez diferença? Com 1 ano de Mary Kay, 1 ano de Mary Kay, eu me tornei diretora. Com 2 anos de Mary Kay, eu ganhei meu primeiro carro rosa. O que fez diferença foi o quê? Que eu tive disciplina para trabalhar e tive disciplina para estudar. E qual é o horário que você vai estudar se você tem o dia inteiro disponível? É no horário comercial? Obviamente que não. Então, quando eu entrei nesse negócio, no primeiro momento, era só para ser uma renda extra. Essa era a minha intenção. Fazer um dinheirinho a mais, R$800, R$1.000. Porém, depois que eu comecei nos treinamentos, que eu vi que tinha gente que ganhava 1.000, 10 mil, 15 mil, 20 mil, eu pensei, por que não eu? Você se perguntou, por que não eu ter essa renda? E aí eu fui estudar para aprender como trazer pessoas do time, como desenvolver essas pessoas, aprender sobre os produtos, aprender a fazer demonstração. E qual é o horário que eu estudava para eu poder ter esse conhecimento? Era no horário comercial? Não, no horário comercial eu trabalhava em outro lugar. Então eu trabalhava depois das 6, que eu podia com a Mary Kay, das 8 às 10, digamos assim, eu jantava, tomava banho, etc. E depois das 10 à meia-noite eu ia estudar sobre os produtos. Então pode ser das 10 à meia-noite, pode ser das 6 às 7, pode ser no seu horário de almoço, cada um vai escolher o horário que é possível. Mas se você não tiver conhecimento para falar sobre o produto, para você realmente se portar como uma consultora profissional, você vai ter um resultado profissional? Dificilmente. Então aqui eu tô dando uma base para vocês de gel de limpeza hidratante, mas com certeza é a mesma coisa que minha diretora que me cadastrou fez comigo. A gente dá uma pincelada na reunião. Onde que você vai aprender? É buscando nos treinamentos no YouTube, no site da Mary Kay, para você se tornar uma profissional do seu negócio. Então é necessário a gente se aperfeiçoar. Então, a nossa imagem, ela também vende. É importante que a gente esteja apresentável, com uma make bem feita. Não estou falando make elaborada, estou falando com uma base bem passada, que a gente use os produtos, obviamente, tratamento de pele, porque a cliente vai ver na hora se a gente está usando ou não, né? E como eu falei lá no início, né? Se eu te oferecesse um trabalho para ganhar R$3.400, provavelmente a maior parte de vocês ia falar, eu quero. Se eu falasse que teria que trabalhar 2 horas por dia, eu falar, eu quero muito. Só que a questão não é que a gente precise fazer algo extraordinário. A gente precisa ter disciplina de lidar com um dos maiores desafios, que é isso aqui. Um dos maiores desafios hoje que nos afasta de ter resultado é isso aqui. Isso aqui é um danadinho que faz com que a gente perca foco, atenção. A gente vai fazer qualquer coisinha no WhatsApp, já se perde, já tá no Instagram, já tá no TikTok, já tá no Shopee. Por quê? Porque a intenção do celular é realmente tirar a gente do foco. Vem link patrocinado, e vem isso, e vem aquilo. E muitas vezes as pessoas se perdem e acabam fazendo coisas que não tem nada a ver, gastando tempo com o que não precisa. Então tem algo que se chama Pomodoro. Não sei se já ouviram falar. Pomodoro é você trabalhar 25 minutos com foco total e parar 10 ou 15. E eu quero te convidar a fazer isso. Se você puder, se você quiser falar, agora eu vou fazer agendamento. Desliga o Wi-Fi do seu celular, desliga coloca em modo avião e manda áudios para convidar pessoas para fazer demonstração por 25 minutos. Terminou, você pode olhar o WhatsApp, pode olhar o Facebook, porque daí você tira do Wi-Fi, tira o modo avião e as mensagens serão encaminhadas. E você fala, ok, tá feito. Porque se você não consegue se blindar, ter controle com as distrações, você precisa ter um método que isso te permita trabalhar, né? Então, muitas pessoas se perdem por conta do celular.
E aí algumas pessoas vão falar assim, Jaque, mas eu não quero fazer demonstração. Mas eu não quero ficar falando com um monte de gente e levar não. Bom, a vida é livre. Cada um faz exatamente o que quiser e tem os resultados disso. Uma coisa que me chamou atenção, eu jogo beach tênis na segunda-feira, né? E a dona da arena lá, talvez vocês conheçam ela, é uma pessoa muito bem sucedida, que tem uma casa muito bem obrigada, num dos bairros mais nobres aqui de Toledo, aquelas casas de filme, sem portão, com um gramado lindo na frente e tal. E simplesmente na segunda, muitas vezes, os funcionários simplesmente não vão, por qual motivo não sei, simplesmente não aparecem. E ela tá lá dando o couro, a vida, tudo que ela pode, porque é o negócio dela. E aí ela falou assim, não tem ninguém na cozinha hoje, a gente queria comer um frango frito, ela falou, não tem ninguém na cozinha hoje. Daí ela parou um segundo e ficou pensando assim, eu vou lá fritar para vocês. E aí, gente, isso eu fiquei pensando, é igual o nosso negócio. Você fala, eu não quero fazer demonstração, eu não quero ter a casa da cliente. Por que não? Se isso é o nosso negócio. Nosso negócio, a base dele é essa. Por que não fazer isso? Se a base do negócio dela é vender lanches, vender porções fritas, por que não ela não vai lá fritar? E ela vai. E aí que eu ainda não tenho, vou falar de mim, eu que ainda não tenho a casa num bairro nobre de Toledo, com um gramado, sem portão e tal, vou falar que não quero fazer o que me dá dinheiro? Porque é isso, se eu falar assim, não vou fazer demonstração dos produtos, eu vou falar, não, eu quero deixar dinheiro na mesa. Eu não vou fazer isso, eu quero deixar dinheiro na mesa, isso não é importante. E aí a gente vai fazer o quê? Viver de migalhas? De pegar pouco dinheiro. E por que pegar pouco se a gente pode pegar bastante? E tá aí o X da questão. Então, se a gente for falar de um corretor de imóveis, quantas ligações o corretor de imóveis, quantas mensagens o corretor de imóveis manda até encontrar alguém que fala, sim, eu tenho interesse nesse imóvel. Porque, gente, eu recebo dia sim, dia não, oferta de lote na planta, de casa à venda, de apartamento que vai começar a ser construído. Vários corretores me mandam mensagem. E alguns eu respondo, alguns nem respondo porque não é do meu interesse. E assim vai indo. Por exemplo, aqui em Toledo tem uma loja que se chama Luca 14, eu acho, Luca 10, não sei, que é de roupa bem baratinha, que é no máximo 10 ou 14 reais. Aquela loja, com certeza, não precisa fazer divulgação nenhuma, porque a pessoa vai lá e compra uma roupa de 10 reais. Qual vai ser a durabilidade, a qualidade, etc. É um caso à parte. Agora tem uma outra loja de roupa, eu tô falando de roupa de criança, que se chama Grow Up. Qualquer peça lá, não tem peça menos de 200 reais. E também, o atendimento é muito diferente. Por quê, gente? Todos os meses troca a coleção, vem coisa nova e tal. Já, quer um condicional? Já, quer que eu te mande alguma coisa? Tá precisando de conjunto? Recebi hoje, tá precisando de conjunto térmico para as crianças? Acabou de chegar. Elas estão fazendo o quê? Prospecção. E com certeza, elas não ganham 40% que elas vendem. Mas com certeza, elas devem ganhar de 3 a 5 estourando, que é o que o comércio paga de comissão. De 3 a 5%. E ela tem que fazer esse trabalho. E aí, qual que é a minha leitura hoje sobre isso? Uma pessoa que está lá, cada um faz o que quer, é livre. Uma pessoa que está trabalhando por 3% de comissão mais o salário fixo, ela está ganhando ali 3,5% no máximo estourando, trabalhando 8 horas por dia para alguém, de segunda a sábado muitas vezes. Então, ela não entendeu ou ela não se permitiu ainda fazer algo diferente. Porque tem coisas, por exemplo, a Mary Kay, que ela pode fazer, se ela fizer com a mesma intensidade de ter um chefe, se ela fizer esse mesmo trabalho de prospecção dentro da Mary Kay, com certeza o resultado dela vai ser muito melhor do que esse trabalhando fixo. Com certeza. Obviamente. Então, o grande desafio é o quê? É trabalhar sem chefe. Porque não vai ter ninguém lá na tua casa te cobrando se você está fazendo ou não. Mas se você se alinhar e tiver a disciplina de agendar a demonstração, convidar 3, 4 pessoas, colocar produto no rosto delas, pedir indicação, oferecer para ela ser consultora também, porque isso também te dá dinheiro, ir para as próximas e fazer isso de novo e de novo, fazer todos os dias a mesma coisa com pessoas diferentes, não tem erro. Você se torna diretora rapidamente, você ganha seu carro rapidamente, você ganha 10, 15 mil reais por mês, muito rápido. Mas precisa ter essa disciplina, que é o que mais impede as pessoas de crescer e prosperar. É a falta de organização. Não é trabalhar igual um louco, não estou falando isso. É disciplina de fazer o que precisa ser feito na hora que precisa ser feito.
Então, com certeza, quem tem mais técnicas de venda vai precisar trabalhar menos e vai lucrar muito mais. Então, muitas vezes o que parece ser óbvio, que eu preciso trabalhar para fazer mais dinheiro, não é óbvio. Porque às vezes tem pessoas que só pegam a imagem do grupo da nosso de consultora, postam no status e pensam que vai ter um resultado expressivo. Não vai, não se engane. Então, por exemplo, quando a gente fala de perfumes, né? A gente precisa entender quais notas tem nos perfumes. Por exemplo, o perfume Joy, a nota principal dele é o pêssego, né? Ele foi desenvolvido com a neurociência para despertar na gente sentimento de alegria. Então, quando eu falo para os clientes, eu falo assim, olha, tem um perfume que ele é muito diferenciado. Ele foi desenvolvido com a neurociência para despertar, o cheiro dele desperta na gente sentimento de alegria. A pessoa quer experimentar? E aí, quando eu dou o vidro, porque eu tenho ele para demonstrar, que eu acho muito importante que vocês tenham os perfumes para demonstrar. Quando eu dou o vidro para a pessoa experimentar, na maior parte das vezes ela fala, quero. E aí tem mais um, gente. Esse aqui, ó. Esse vermelhinho. Esse perfume, eu vendo ele igual água. Eu vendo horrores, que é o True Passion Law. Fala, gente, tem um perfume que ele tem umas notas bem sensuais. E aí ele desperta o desejo sexual, porque ele tem feromônio. E aí as pessoas também querem experimentar e ele é maravilhoso. Então, eu não vou falar assim, esse perfume aqui é muito bom. Eu preciso entender o que tem em cada perfume. Se eu falar que esse aqui é oriental frutal, que é mais para tal fragrância, que tem essa flor, que tem essa fruta, a pessoa vai ficar curiosa e ela vai entender que eu não sou qualquer pessoa aleatória falando de fragrância. Então, gente, é igual médico. Quer consultar com o clínico geral? Tem consulta para amanhã. Quer consultar com um especialista? Talvez nem para amanhã, nem para semana que vem, talvez para o ano que vem, se você quiser pela Unimed. E se você quiser uma consulta para amanhã, você vai pagar R$800, R$1.000 uma consulta. Então, a mesma coisa você que é consultora. Se você se desenvolver, entenda esse negócio como se você estivesse fazendo uma faculdade hoje de medicina. Você entrou hoje na faculdade. Você vai fazer só o básico, só falar do gel de limpeza, do hidratante protetor solar, assim igual eu falei, você vai ganhar R$500 por mês. É um médico que ganha, um clínico geral ganha 7, 8 mil reais por mês. É isso que o médico clínico geral muitas vezes ganha. Agora você quer ser um especialista para ganhar 10, 15, 20, aí você vai precisar fazer uma especialidade de atendimento igual o médico faz. O médico atende do coração, do pulmão, do rim. Ele é um especialista. O que ele vai fazer? Fazer muito mais dinheiro do que um clínico geral. Então você vai poder escolher como consultora se você quer ser um clínico geral ou um especialista. Um especialista vai precisar o quê? Entender um pouco mais sobre os produtos e sobre técnicas de vendas. Parece óbvio, mas não é. Então, qual é o horário que a gente estuda? Não é o horário de trabalho. A gente precisa pensar em fazer um quilômetro extra. Talvez abrir mão do tempinho de descanso, se comprometer a estudar 15 minutos por dia sobre algum produto. Então, você pode aprender. Pega aqueles treinamentos que eu passei, eu acho que são 14, e se compromete. Eu vou estudar 3 por dia. 3 por dia. Eu vou pegar, nem se for a hora que eu sentar no vaso. Eu vou olhar esses treinamentos aqui, 3 por dia. Em 4, 5 dias você terminou. Aí você vai pro próximo. Agora eu vou estudar sobre o filtramento de pele. Agora eu vou entender, vou pegar 3 perfumes hoje para eu entender quais são as notas principais. Então é importante que a gente tenha essa consciência. Então, meninas, eu quero trazer para vocês uma visão de negócio. Se você estiver disposta a trabalhar para fazer R$3.400, dá para você fazer ele nesse mês. Mas você precisa acordar de manhã e pensar qual é o meu foco do dia hoje. É vender um kit de tratamento de pele. Não é vender só uma base. Não é vender só um perfume. É vender um kit de tratamento de pele. Aí pode ser um kit de tratamento de pele e uma base. E um perfume. Mas é aqui que está o ouro do nosso negócio. Então eu quero te convidar a pegar um kit para você, colocar na tua bolsa e onde você for, você levar ele junto. Onde você for, esse kit ir junto com você para que você possa deixar as pessoas experimentarem essa maravilha. Você vai pegar a opinião delas e automaticamente elas vão querer comprar. Então eu quero somente agradecer a todas vocês que estão comigo e eu quero te desafiar a fazer uma demonstração dos produtos.
até domingo. Hoje ainda é terça, ainda é tempo. Dá tempo de agendar, dá tempo de se organizar pra gente fazer tudo. Fazer uma demonstração, só uma, até domingo e postar uma foto no grupo. Eu tenho certeza que você pode. Tenho certeza que você pode. Então, gratidão por ter cada um de vocês. Pense e acredite no seu potencial e vamos com tudo. Que Deus nos criou para viver o melhor dessa terra e não para viver de mínimo, não para pegar a migalha, não para pegar o que sobra. A gente merece ter uma vida abundante. Beijo no coração, tenha uma ótima noite. Gratidão por todas vocês que estão comigo, que confiam na minha liderança. Até mais, gente. Tchau!